Bírio Torquato, bom dia para você. Milton Jung, grande prazer em falar com você e estar aqui de novo ao vivo para nossa... Ao vivo em cores, né? Praticamente. como diria no tempo da televisão, ao vivo em cores. Não, mas vale lembrar o nosso ouvinte que se ele quiser pelo menos ver você, né, o estúdio, existe a câmera aí que está disponível e que é muito divertido. Eu muitas vezes fico assistindo, vendo, porque é interessante ver como uma rádio funciona, os produtores passando de um lado para o outro, né? Aquela agitação. Dando bronca na gente. Para quem não conhece, cobrando o nosso horário, porque estão falando demais. Tem que botar outro entrevistado. Fala para o Cid, fala mesmo. Aí eles vêm, aí o pessoal pode ver como nós somos maltratados aqui pelos produtores. Olha, é verdade. É um prazer. Nos bota a correr. Termina a entrevista, termina. Né? E aí ficamos nós com aquele jeito de antipático, temos que encerrar uma entrevista. Olha, mas pelo menos a gente não agride ninguém, viu? Não, ainda bem. Agora, e lamentavelmente a gente vai ter que entrar nesse assunto. Exatamente. Que não há como fugir disso. O caso que chocou semana passada, né, que é daquele delegado, né, uma autoridade pública, uma autoridade de polícia, com uma atitude completamente intempestiva, desrespeitosa, antissidadã, ao agredir uma pessoa com deficiência, porque ele estava em situação irregular e teve isso alertado pela pessoa com deficiência. Quer dizer, e aí, de forma prepotente, age daquela forma. E que não é, infelizmente, um caso único, né? Não. Para quem está nos ouvindo e por acaso não sabe do caso, é o seguinte: em São José dos Campos, na semana passada, um cadeirante foi a um cartório, tinha uma vaga reservada para pessoas com deficiência próxima ao cartório, ela estava ocupada, ele passou pela vaga, foi estacionar em algum outro lugar, mas viu que essa vaga está sendo ocupada por uma pessoa que não tinha nenhuma deficiência, ou seja, ela estava sendo mal usada ou tomando aquela vaga de alguém que precisasse. Ele foi até a pessoa tirar satisfação. Quer dizer, a gente não estava lá, a gente não sabe exatamente o que se deu, mas provavelmente falou: amigão, poxa, sei lá, você não está vendo que essa vaga é para deficiente? Como acontece em geral, Milton, porque eu mesmo já passei disso e muitos amigos meus vivem essa situação. A própria pessoa que se vê numa situação de cobrança como essa, independente de ser delegado de polícia ou não, já reage agressivamente. Porque ela é pega ali, olha, não é assim, uma vez, é quase que padrão. Você chega e fala: poxa, essa vaga é para pessoa com deficiência. A pessoa já responde agressivamente, pega na situação de ilegal ou que não deveria estar. Então, isso é bastante comum acontecer. Infelizmente, eu acho que pelo fato de ser repreendido numa situação errada, em geral, eu tenho vivido isso. As pessoas já reagem com agressividade. Do outro lado, quer dizer, você é recebido com agressividade. Eu não sei o que o advogado, essa pessoa que foi reclamar, falou de fato, mas você é recebido com agressividade, é normal que você também eleve o tom da sua voz e tudo mais. Ou seja, aquilo resultou no delegado de polícia, para aqueles que não sabem do caso, dando coronhadas, pegou o revólver e bateu com o revólver na cabeça, na testa, na boca do cadeirante. Ou seja, é uma situação extrema, absolutamente absurda. E Milton, eu tive falando com alguns amigos, quer dizer, eu sei de casos aqui, eu já mesmo vivi alguns casos desses, e por acaso, no final de semana, eu falei com um amigo meu que trabalha no AMB. O AMB ali, imagina aquela quantidade de eventos de todas as naturezas, então eles têm uma quantidade de vagas para pessoas com deficiência, para idosos. Eles falaram que é constante a demanda para uso dessas vagas por autoridades, não delegados, policiais, juízes, promotores, ou seja, não é restrito à classe policial, não. Aquela autoridade é usada, inclusive, para o uso dessas vagas especiais.
Não, porque as pessoas acham que aquela vaga que está ali separada, que foi estabelecido, né, que ou é para o idoso, ou para uma mulher grávida, ou para o deficiente, dependendo da sinalização, mas enfim, que é para exatamente oferecer à pessoa um mínimo de possibilidade de deslocamento, de uma facilidade de deslocamento em função das restrições, mas acho o seguinte, não, isso aqui é vaga especial, é vaga VIP. E como eu sou VIP, eu sou autoridade, eu posso. Né? Sabe que infelizmente, quer dizer, na rua você, muitas vezes, também essa situação não é cobrada. Outro dia aconteceu comigo, eu vi alguém parando numa vaga especial, que não fazia jus àquela vaga, comentei com uma pessoa do CT, marronzinho, amarelinho, sei lá, como é que chamam hoje em dia? Os fiscais da CT. Né? O fiscal da CT. E ele se recusou em tomar alguma medida contra aquilo. Mas, isso na rua, ou seja, área pública. O que acontece muito, os maiores abusos estão provavelmente nas áreas restritas, particulares, como shopping centers, como mesmo essa área do AMB, que não deixa de ser uma área, vamos dizer, digamos, apesar de ser uma empresa pública, é uma área de gestão privada, ou seja, um policial não pode emitir uma multa para quem está estacionado regularmente dentro do estacionamento do AMB. Então, o que esses estabelecimentos ou locais têm que fazer? Para garantir um mínimo de racionalidade no uso dessas vagas. É ter um fiscal, um bedel, uma pessoa que fica ali cercando aquelas vagas e impedindo o mau uso delas. Mas esse meu amigo do AMB me disse que outro dia um delegado de polícia deu voz de prisão para a pessoa que estava tomando conta das vagas. Porque ele disse, bom, ok... Esta vaga é minha. Eu sou autoridade de polícia, mas essa vaga não é para autoridade de polícia, é para pessoa com deficiência. Bom, ele recebeu voz de prisão, se intimidou, liberou a vaga. Então, no fim, estava lá o camburão, ou sei lá o que era o carro, parado numa vaga que não permitia, não era de uso comum, ou seja, de uso aberto. O que é muito importante a gente falar aqui, que tanto para as pessoas com deficiência como para os idosos, é muito importante que eles tirem as carteiras adequadas, ou seja, a pessoa com deficiência tem no Detran, a partir de um processo relativamente simples, a possibilidade de tirar uma carteira que permite que uma carteira, na verdade ela vem num cartão que você coloca no para-brisa do carro, por dentro, que você tire para você se identificar como tal e para poder fazer uso legal daquela vaga. Mesma coisa o idoso. Os idosos acima de 65 anos de idade podem também fazer uso de uma carteira especial, o que, na verdade, essas vagas, a rigor, só podem ser usadas por pessoas de fato habilitadas a tal, ou licenciadas a tal, ou registradas para tal. Óbvio, se você não tem, se a pessoa não tem, e ela é uma pessoa com deficiência, ela vai usar uma vaga dessa e está aquilo explícito, tudo bem, talvez isso não seja cobrado, mas eu acho que para a gente cobrar também o respeito aos nossos direitos, a gente também tem que cumprir com as nossas obrigações. E uma delas é, de fato, tirar essa carteira. É muito importante para os idosos e para as pessoas com deficiência que nos ouvem, que façam esse processo burocrático. Ele não é complexo, ele é relativamente fácil, mas ele vai garantir aí um certo sossego, tranquilidade, ou uma maior tranquilidade no usufruto desses direitos, inclusive, no caso de um embate como esse, que aconteceu em São José dos Campos, a pessoa está mais, digamos, mais preparada, ou seja, está de fato cumprindo a legislação. E apenas para
terminar a nossa conversa aqui, ilustrando com um caso que nos foi encaminhado pelo ouvinte internauta Reinaldo Del Dottore. Ele disse que, ele até anexou aqui 2 imagens que ele encontrou no Facebook. E ele diz assim, acho que seria interessante aprofundar esse movimento, o de denunciar publicamente esses sujeitos que acabam ocupando vagas de maneira indevida. Diz, fiquei indignado, assim como fico indignado diariamente a ver esse tipo de coisa, mas agora encampei a ideia. Meu celular, doravante, estará sempre pronto a fazer foto. E aí coloca lá no Facebook a foto do carro indevidamente, o carro não está sinalizado, como sendo de uma pessoa que tenha deficiência, ou seja, que tem o direito de parar naquela vaga, fotografa o carro lá e o pessoal começou a espalhar pelo Facebook isso. Talvez assim, a pessoa se sente um pouco mais envergonhada. É um caminho, o que algumas pessoas próximas a mim estão fazendo, por exemplo, e obviamente que estão fazendo de uns tempos para cá, depois que eu me acidentei e tudo mais, mas que começaram a sentir, porque muitas vezes as pessoas nem reparam, nem veem, né? Mas de fato, quando vem uma situação como essa, não só fotografar, mas ir falar com a pessoa. Quer dizer, minha irmã faz isso, minha esposa faz isso, tem alguns amigos que fazem isso, quer dizer, mesmo que eu não esteja por ali, quer dizer, eles veem a irregularidade, eles vão lá, olha, eu acho que isso não porque alguém vai deixar de usar, vai ser prejudicado. Reservada. Então, eu acho que se mais pessoas fizessem isso, mais esses nossos ouvintes, quem está nos ouvindo, saísse um pouco do conforto. Não é fácil, porque você está sujeito a esse tipo de agressão que aconteceu em São José dos Campos, certo? Mas se as pessoas se indignassem um pouco mais, seria um caminho. O outro caminho, eu vi isso na Austrália, quando, não sei se em outros países tem, provavelmente nos Estados Unidos e Europa devem ter coisas similares, quando você vê alguém fazendo alguma irregularidade e você documenta ou fotografa essa irregularidade, encaminha para o órgão competente, o infrator, ele vai ser punido de alguma forma, ou seja, aquela questão vai ser averiguada, mesmo que a autoridade policial ou outra autoridade não esteja no momento. A documentação da irregularidade e encaminhada para o órgão competente gera um processo de averiguação daquilo. Seria interessante, porque com certeza o poder público não consegue estar em todo lugar, todo tempo. Ou seja, depende muito da educação, por um lado, da população, ou, alternativamente, a própria fiscalização da população. Se nós tivéssemos mecanismos de quando, em reparando, em vendo alguma irregularidade, de documentá-la e encaminhá-la para algum órgão, para os órgãos competentes, e que eles, a partir disso, tomassem atitudes, isso poderia ser um caminho interessante para a gente coibir muito disso que acontece. Círio Torquato, obrigado pela conversa. Segunda-feira a gente volta. Bom feriado, parabéns aí São Paulo pelo aniversário amanhã, e espero que os nossos ouvintes desfrutem desses dias de sol aí, desse feriado de amanhã. Tá certo, obrigado Círio Torquato, e você pode acompanhar a coluna do Círio Torquato também nos blogs da CBN, no Cidade Inclusiva. E claro, participar do programa aqui, escrevendo para cidadeinclusiva@cbn.com.br.